Fala, gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. A voz tá meio embargada, o nariz tá meio trancado, é a gripe que eu adquiri, infelizmente, ontem. Ainda tô me recuperando, peço desculpas por isso já no início do vídeo, por não estar numa situação normal. Mas vamos lá, a gente consegue comunicar as informações das últimas horas do Grêmio. Aqui vamos trazer duas boas novas envolvendo o jogo. Uma delas envolvendo o jogo de sábado contra o Mirassol e uma outra que envolve o restante da temporada, dentro de um tema bem significativo para a gente. E vamos falar sobre 2026 dentro da projeção, dentro do que está sendo preparado pelo Marcelo Marques, porque ele está planejando fazer trocas dentro do elenco do Grêmio, muito em cima de alguma coisa que a gente já tenha conversado, né, de chegadas e saídas, mas principalmente fazer uma cirurgia que é fundamental também no aspecto financeiro. E aí o Grêmio terá novos milhões para investir, porque quando se fala de novos milhões, não estamos falando somente de aporte para contratar, mas tem questões de salário, dia a dia, uma série de coisas. É tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e também Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, a gente está se aproximando disso, então entra aqui no canal, confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre as informações do Grêmio, 2 vídeos por dia aqui no canal, um no final da manhã e outro à noite, e também, é claro, deixa a tua opinião sobre todos os temas ao longo do vídeo aqui nos comentários. Vamos lá, primeiro ponto para a gente abordar é já essa questão de cirurgia, a gente tratou como uma mudança de fotografia outro dia, mas isso está diretamente relacionado aos milhões que o Grêmio precisa ter na próxima temporada. O Grêmio tem até certo ponto um elenco inchado. O Grêmio tem muitos jogadores e essa diretoria errou muito em contratações e valorizou pouco a base. Essa é a verdade, embora alguns meninos tenham entrado, mas vejo que muito mais na necessidade do que no projeto. E muitos meninos foram vendidos e o dinheiro foi utilizado para contratar jogadores insuficientes. Para pegar rapidamente aqui exemplos, o Kaique, volante, que foi destaque na Copinha, foi vendido para o Grêmio ter dinheiro para contratar um medalhão. O Natan Fernandes, que ok, até agora não confirmou, se fala muito sobre o comportamento extra-campo, mas foi pego dinheiro para contratar um medalhão, que talvez ainda renda menos e financeiramente seja mais caro. O Alisson é um menino que entrou muito na necessidade, porque o Grêmio não pensou no Alisson no início do ano. O Grêmio já tinha o Aravena e o Pavon e foi contratar ainda o Kiki e o Amuso. O Grêmio não pensou no Alisson. O Alisson se impôs pela sua qualidade e porque havia uma necessidade. Então, mérito principalmente ao Mano Menezes, que soltou o Alisson e ele se tornou um dos melhores jogadores da nossa equipe. Em alguns momentos, o melhor, inclusive. O Igor Serrotti, a gente via que tinha suas limitações, foi vendido e o Grêmio pegou dinheiro para contratar. Desta vez, utilizou bem, junto com a parceria com patrocinadores, o próprio dinheiro do Marcelo Marques. Nessa janela de meio de ano, a coisa funcionou diferente. O Grêmio acertou bem mesmo diferente do que aconteceu no início do ano. Mas as peças do início do ano, elas seguem no Grêmio, né? E o Grêmio praticamente não conseguiu se desfazer de ninguém. Quem saiu? O Luan Cândido. O Natan Pescador já estava antes, também saiu. Ok, isso é positivo, né? O Arezo já estava desde a metade do ano passado, saiu também. O Grêmio não lucrou com essas saídas, mas o Grêmio abriu espaço na folha. E esse é o principal ponto que o Marcelo Marques vai buscar visando a próxima temporada para que o Grêmio possa ter mais milhões. Por quê, gente? O Marcelo pensa, como eu trouxe no vídeo anterior, neste momento, porque as coisas mudam no futebol, né? Vou dar um exemplo aqui. O Marcelo disse ao vivo nos Donos da Bola da Band que o treinador dele para a próxima temporada era o Mano Menezes. Depois, quando o Mano estava na corda bamba, o próprio torcedor, que também queria, não é uma crítica ao Marcelo, é porque no futebol as coisas funcionam assim. O torcedor queria o Mano, gostou do Mano, etc, né? Alguns, quando tinha algum tipo de resultado positivo, quando se via que o problema principal era a falta de qualidade no elenco, o Mano começou a ter dificuldades. O próprio Marcelo, ou pessoas próximas ao Marcelo, foram buscar informações sobre outros treinadores no exterior, né? E
a própria torcida, muitos começaram a pedir a saída do Mano, principalmente depois do jogo contra o Sport. Eu ali, confesso, perdi a paciência com o Mano. Perder pro Sport como perdemos em casa, mas ele deu a volta, ganhou do Galo, o Grêmio não ganhou do Ceará, mas jogou melhor, criou oportunidades, conseguimos um bom resultado, uma boa postura diante do Flamengo, e a coisa tá bem mais calma, muito mais tranquila pro Mano. Mas agora, com mais contratações, com mais qualidade no elenco, ele precisa também seguir sendo cobrado, precisa dar uma resposta boa. O Grêmio precisa melhorar. O Grêmio não está se tornando o melhor time do país, né? As coisas também não acontecem da noite para o dia, mas o Grêmio obrigatoriamente precisa evoluir com as boas chegadas. E já vimos alguma evolução, nem todos estrearam ainda, mas já vimos o Noriega jogando bem, o Marcos Rocha jogando bem. Então a resposta do Mano, ela veio também já de forma imediata com os novos jogadores. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas mudam. As coisas são assim no futebol. Como diz o filósofo, né? Tô sendo irônico, evidentemente, Argel Fuchs, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, é muito isso que acontece. E dentro desse cenário, o Marcelo ele vai trabalhar e muito, muito para principalmente fazer jogadores saírem do Grêmio. Porque ele quer um goleiro, ele quer um zagueiro, ele quer o Everton Cebolinha e ele quer o Roger Guedes. Mas ele precisa que jogadores saiam. Ele precisa de liberações, não por dinheiro, não porque o Grêmio precisa vender para ter dinheiro. Obviamente que isso seria bom, vende os insuficientes, ganha dinheiro para contratar bons jogadores, mas principalmente neste momento pela folha salarial do Grêmio. A folha do Grêmio ela é elevadíssima, ela ultrapassa os 20 milhões de reais mês, gente. Um time tão ruim gasta tanto mensalmente. Isso escancara o erro que foi feito na montagem desse elenco. E não só desse ano, mas já antes. A responsabilidade não é só deste atual departamento de futebol. Ela é do anterior também. Do Antônio Brum, por exemplo, que contratou o Gemerson. Outros jogadores. E ninguém erra porque quer errar. Evidentemente que não. São grandes gremistas, querem acertar. Mas o fato é que foram muitos erros. Assim como houve acertos também. Faz parte do jogo, mas mais erraram do que acertaram. E aí o clube fica com dívidas. Então o Grêmio precisa gastar menos, contratar menos e melhor. Mas antes precisa abrir espaço na folha. E existem vários jogadores que precisam sair e é nessa linha que o Marcelo vai fazendo essas trocas. Por exemplo, sai um Amuso, sai um Pavon, tu tem aí com a saída dos dois em torno de 2 milhões de reais por mês para trazer o Everton Cebolinha, que nem ganha tudo isso, nem vai ganhar tudo isso, eu diria. Tu tira mais 2 jogadores do elenco, vamos lá. O Camilo, o Lucas Esteves e mais alguém. Tu já consegue a grana para contratar o Roger Guedes. Então, olha o que aconteceu no Grêmio. São 2, 3 jogadores ruins que somados pagariam o Everton Cebolinha, pagariam o Roger Guedes. Então é esse tipo de troca que o Marcelo Marques fará de atletas no elenco do Grêmio, e isso vai abrir espaço, milhões na folha, não só para substituir tão somente, mas para que o Grêmio pague menos também. Ou seja, a cirurgia que o Marcelo quer fazer é para o Grêmio pagar menos mensalmente e ter um time melhor. O elenco será mais barato e será melhor. Esse é o desafio do Marcelo, é isso que ele está preparando para o Grêmio e tomara que consiga de uma forma acertada. Para concluir o vídeo, eu quero falar com você sobre 2 boas novas, que impactam, uma delas diretamente já no jogo de sábado, mas para a sequência também, e a outra não para sábado, mas visando essa reta final de temporada e também o ano que vem. Mas antes eu quero te dizer que Hora do Pastel é o lugar certo para tu comer aquele pastel. É o pastel de vento, é o pastel diferenciado, porque é crocante, a massa é bem crocante, é boa pra caramba, não é gorduroso, oleoso, nada disso. Tem um recheio que vem no capricho, é um sabor especial, bem recheado. Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Não para de crescer, de abrir novas lojas em novas cidades. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. São várias opções de pastéis salgados e doces. Opções que tu não encontra em outros lugares e tu ainda pode mexer, adicionar uma coisa, tirar outra, para ficar do teu gosto. Rapidinho, pediu, rapidinho, tá pronto, tem a teleentrega também. Hora do Pastel, 10% de desconto por ter visto aqui no canal com o cupom Grenal10, não perde tempo. Hora do Pastel. Vamos lá. 2 boas novas. Uma está diretamente relacionada ao gramado. Parabéns, deixo aqui meu parabéns ao Marlon Passos,
que deve ser confirmado como CEO do Grêmio a partir do ano que vem, o Marcelo sendo confirmado como presidente, o Marlon Passos será o CEO, já adiantado pelo próprio Marcelo Marques, é hoje advogado do Marcelo, braço direito do Marcelo, é um cara que está fazendo um trabalho muito legal já na Arena, ele é a grande liderança no que diz respeito à Arena, desde que o Marcelo comprou ela, né, desde que o Grêmio tem a dominância. E dentro desse aspecto, o gramado melhorou muito. Hoje a qualidade ela é muito superior e a gente já vai ver isso na prática no jogo contra o Mirassol, o que é extremamente importante. E a outra é que na entrevista coletiva de apresentação, ontem, no início da tarde, o William se colocou à disposição para jogar em todas as posições da meia, tanto pela direita, quanto por dentro, quanto pelo lado esquerdo. E não é simplesmente se colocou à disposição. Não, ele realmente já jogou em todas e já jogou bem em todas, em diferentes momentos da carreira. O William, a maior parte da carreira, jogou pela esquerda, mas na seleção brasileira ia muito bem pela direita e lembrou que já jogou muitas vezes também e bem por dentro. Eu acho que vai depender de um jogo para o outro, já falei isso para vocês. Um jogo que o Grêmio é favorito, em tese é melhor, joga em casa, daqui a pouco dá para jogar com um meia, pode ser o Riquelme, pode ser o Monsalvo, pode ser o Cristaldo por dentro, o William por um lado, o Alisson por outro, mais o centroavante, beleza, e os volantes ali, o Cuejaro e o Arthur. Vai ser um jogo mais difícil, um jogo mais duro, adversário complicado, partida fora de casa, de repente uma cautela maior, coloca o William, o Alisson e um centroavante, tira esse outro meia e coloca um terceiro homem de meio, aquele cara ali que tem uma capacidade maior de marcação. Acho que o Mano vai conduzir dessa forma para que o Grêmio sempre esteja bem, para que o Grêmio sempre esteja competitivo em todos os jogos, para que a gente possa somar o maior número de pontos daqui até o restante da temporada, beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.